E aí, influenciadores do reino, mais uma palavra da nossa série Morrer para mim mesmo. E eu vou fazer uma pergunta já aqui. Alguém de vocês já ouviu ou já disse: "Não, fica tranquilo, todos nós somos pecadores"? E ainda por cima usou o exemplo de Davi. Até Davi pecou? Muito preocupante isso. E deixa eu te falar, Davi pecou, verdade. Mas o exemplo de Davi não serve para amortizar o nosso pecado, e sim para dar responsabilidade no nosso pecado. Davi continua sendo o homem segundo ao coração de Deus, porque ele foi responsável perante os pecados que ele cometeu. Então devemos pegar Davi como exemplo, não de pecado, mas sim de responsabilidade sobre os pecados cometidos. Vou abordar alguns versículos com vocês aqui, e claro que nós vamos falar sobre Davi, porque Davi verdadeiramente morreu para si mesmo. Tem uma frase bem interessante que diz assim: eu pensei que tinha afogado Adão nas águas do batismo, mas descobri que ele sabia nadar. Então é muito interessante que nós atentamos para estar vigilantes em toda situação, porque não existe acúmulo de santidade. E Adão, a qualquer momento, ele quer nadar. Então nós temos que ficar atentos a isso para que nós continuamos morrendo para si mesmo várias e várias vezes no decorrer de nossa caminhada. Davi tinha morrido para si mesmo, né, antes de assumir o trono, quando ele assumiu o trono e fez todas aquelas proezas em nome de Deus. Porém, ele teve um deslize aqui. E automaticamente, depois desse contexto, ele voltou a morrer para si mesmo, porque ele era um homem justo e segundo o coração de Deus, por conta da sua justiça e da sua responsabilidade perante o seu pecado. Então nós vamos abordar aqui 2 Samuel 11:1, 2 Samuel 12 também. E diz assim: na primeira época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. O primeiro ponto aqui é que Davi permaneceu em Jerusalém. E um homem que morreu para si mesmo, um influenciador do reino, ele não foge de suas batalhas. Todo rei, quando existia uma guerra, ele ia para as batalhas, ele estava com a espada na mão. Mas Davi, nesse exato momento, quis ficar no conforto do seu castelo, gerando todo aquele transtorno que eu vou contar a história para vocês aqui agora. Davi mandou todo mundo para a guerra e ele ficou. E da varanda da sua casa, ele visualizou Betseba, desejou muito ela e mandou seus servos trazer ela até ele. Ali ele teve relações sexuais com ela, mandou ela para casa novamente, mas ela mandou um aviso para ele que estava grávida. Davi teve uma outra ideia mirabolante, e essas ideias nós temos quando não estamos mortos para nós mesmos. Então o que ele fez? Mandou trazer Urias, que era esposo de Betseba, para que ele pudesse se deitar com ela e acobertar a irresponsabilidade que ele teve naquele exato momento. Porém, Urias era um homem temente a Deus e que obedecia às regras e tinha entendido o legado que Davi tinha passado para eles. E ele se recusou em comer, em beber e se deitar com sua esposa. Davi ainda tentou embriagá-lo, tal, mas ele permaneceu firme. Então Davi teve uma outra ideia, mais mirabolante ainda. Mandou através de Urias uma carta para Joabe, para que colocasse ele na linha de frente, para que ele fosse morto naquela batalha. E assim concretizou tudo aquilo que Davi tinha planejado. E olha só, quando o influenciador do reino está morto para si mesmo, ele não foge de suas batalhas, porque ele entende a responsabilidade daquelas batalhas que Deus colocou em sua vida. Porque cada batalha vencida é um processo de crescimento. Então, quando Davi optou por não batalhar, ele deixou de crescer e abriu brechas aonde ele foi exposto e outras pessoas foram expostas também. E assim acontece em nossas vidas. Quando não agarramos aquela batalha, aquele processo que Deus nos deu, nós vamos sofrer por isso e vamos fazer outras pessoas sofrerem também.
O tópico 2, que está em 2 Samuel 12, e o que eu tiro de contexto aqui e de experiência é que uma história bem contada é melhor do que um confronto direto. Muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes nós confrontamos as pessoas e apontamos o dedo diretamente para ela. Mas aqui o profeta Natan veio com uma história onde sabia que Davi, como um homem justo e reto, daria a sentença, daria um posicionamento final. Então ele vem e conta aquela história de que existia um homem rico e um homem pobre. E o homem rico tinha muitas ovelhas. E o homem pobre só tinha uma ovelha. Essa ovelha até dormia dentro da casa dele, comia junto com os filhos dele. E Davi disse que vem então um visitante a visitar o homem rico. E ele, em vez de pegar das suas ovelhas, porque ele tinha muitas ovelhas, ele foi lá e pegou a única ovelha do vizinho, matou e deu de alimento. Naquele exato momento que Natan terminou a história, Davi bradou irado. Irado. Disse que aquele homem deveria pagar e pagar em quatro vezes mais ainda. E naquele exato momento, o profeta disse: esse homem é você. Davi, naquele exato momento, ele disse: pequei contra o Senhor, porque um homem morto para si mesmo, ele é responsável pelos seus pecados e pelas suas atitudes. Então a primeira frase dele foi: pequei contra o Senhor. E olha só que interessante. Quem morreu para si mesmo tem a responsabilidade ativada diante de seu pecado. Diferente de Adão. Alguém lembra quando Deus chegou até ele e sabia que ele já tinha pecado e perguntou: o que está acontecendo, Adão? O que você fez, Adão? E aí ele fala bem assim: foi a mulher que o Senhor me desse. Ele teve a ousadia de colocar a culpa em Deus ainda por cima. E ele foi banido da história. Nós não vemos mais Adão no decorrer da história. Não escreveu nenhum livro, diferente de Davi, que quando assumiu essa responsabilidade e morreu para si mesmo naquele exato momento, se tornou o homem segundo o coração de Deus. E reinou por um longo tempo, trazendo muitos frutos para o reino de Deus. Então a gente vê aqui que um homem que morreu para si mesmo, ele tem uma responsabilidade ativada. E ele não culpa o próximo. Nós sempre culpamos o próximo pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E aqui deixa muito claro que quem morre para si mesmo tem uma autorresponsabilidade quando está diante do seu pecado. Tópico 3. O arrependimento dele gerou responsabilidade, tomando assim Betseba como sua mulher. Olha só que interessante. Para que ele pudesse amenizar toda aquela dor que ela estava tendo por perder um homem e automaticamente o filho dela ficou doente. Então ele sentindo que ele tinha acabado com a vida dela naquele exato momento, porque ele exerceu um poder, quase um abuso. É um abuso de autoridade. Que vamos contextualizar aqui. A Polícia Federal chega na porta da tua casa e fala para tu: você tem que nos acompanhar agora. Não tem o que você fazer. Sim ou sim, você vai ter que acompanhá-lo. Então foi assim que Davi fez com Betseba. Ele não deu oportunidade, ele não perguntou a ela, ele somente ordenou. Mas como um homem segundo ao coração de Deus e responsável e morto para si mesmo, ele teve consciência do que ele tinha causado na vida das pessoas. Então o nosso pecado, ele gera algo na nossa vida e na vida das pessoas, como eu já comentei aqui. E o arrependimento genuíno é quando nós entendemos que geramos algo na vida da outra pessoa e vamos lá e tentamos amenizar isso, ou se expondo, pedindo desculpa, se envolvendo com aquilo que nós causamos. Davi era um homem respeitável naquele contexto. Então ele fez isso, pegou, tomou ela como sua esposa para confortar ela. E é bem interessante, porque também o filho dele ficou doente naquele exato momento. Então imagina
tudo aquilo que aquela mulher estava passando nesse exato momento, naquele exato momento. E Davi automaticamente dobrou os joelhos e entrou em jejum e oração durante 7 dias, pedindo para que Deus tivesse misericórdia, que seu filho não morresse, que ele não queria tanta dor para si e para sua esposa, que ele tinha tomado Betseba como sua esposa. E quando passou 7 dias, ele ouviu algumas pessoas comentando como vamos dar a notícia para ele. Ele entendeu que o filho dele tinha morrido, se levantou, tomou um banho, orou a Deus e se deitou, se alimentou e se deitou com sua esposa para que tentasse amenizar a dor que ela estava passando naquele exato momento. E o tópico 4, e é um ponto muito interessante, e diz assim: o que plantamos é o que colhemos. A gente vai ler 2 Samuel 12, 9 ao 12, que diz assim: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Tudo o que Davi plantou, ele colheu. E lembra lá que ele mesmo deu a sentença, ele deu a sentença que um homem que tinha feito aquilo deveria sofrer 4 vezes mais. E Deus dá a resposta da colheita dele aqui, que como ele fez aquilo à escondida, Deus mandaria uma outra pessoa, que foi até o próprio filho dele, se deitando com todas as suas mulheres na frente de toda Israel. Naquela sacada onde ele viu Betseba, ali mesmo o seu filho se deitou com todas as suas esposas. O filho abusou da sua própria irmã. O outro irmão tomou essas dores e matou o filho que abusou da irmã. E o filho que ficou vivo ainda o perseguiu e tomou o reinado dele. E ele fugiu por um bom tempo de seu filho que queria matá-lo. Então, tudo o que plantamos, existe uma colheita. Então, quando nós não estamos mortos para nós mesmos, nós tomamos atitudes, fazemos coisas que não agradam o coração de Deus. Porém, nós temos que estar cientes que nós vamos colher isso. E que se lembremos que nós plantamos isso no passado, porque muitas vezes a gente fica falando assim: poxa, mas eu estou fazendo tudo certo e as coisas não dão certo para mim. Eu estou passando uma dificuldade muito grande. Mas nós esquecemos que Deus é justiça. E sendo justiça, agora que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, não está tudo certo ainda. Nós plantamos no passado, então automaticamente vamos colher. Então que possamos morrer para nós mesmos e fazer plantios bons. E a gente tem uma ideia bem interessante assim, que nós devemos sempre manter ativos os nossos plantios, para que nós possamos sempre estar colhendo, porque nós não sabemos a hora da colheita, nós não sabemos quando ela chegará. Então, quando nós se mantemos ativos plantando, vamos gerar muitas colheitas. E lembre-se, se você plantou coisas boas, colherá coisas boas. Se você plantou coisas ruins, como colherá coisas boas? Então, eu chego ao fim aqui. E se essa palavra fez sentido para você, que você possa deixar os seus comentários, que você possa nos seguir também nas redes sociais, deixar o seu coraçãozinho ali e enviar para um amigo que você acha que vai fazer sentido para ele. Um abraço, influenciadores do reino. Até mais.